Olá, meu nome é Gilmar Barbosa, sou consultor em desenvolvimento local e desenvolvimento associativo. E hoje o nosso bate-papo é sobre cooperação para a competitividade. O que isso significa, por exemplo, para desenvolvimento de um território, de uma associação empresarial, de uma cooperativa, de um sindicato patronal ou CDL. O que se sabe é que desde os tempos remotos do homem das cavernas, a cooperação foi um dos elementos de sucesso da sobrevivência humana. Não fosse pela capacidade de cooperar, de caçar em conjunto, de se defender coletivamente, provavelmente nenhum de nós estaria aqui hoje. A espécie humana não teria prosperado. A exemplo do homem pré-histórico, se pode dizer que esse fenômeno se repete na natureza. Por exemplo, as hienas, os lobos costumam caçar coletivamente e obtêm mais êxito com essa prática. O voo típico dos pássaros e particularmente o voo dos gansos é um exemplo bastante marcante de cooperação. Aquela formação em V é marcada exatamente pela maior eficiência do bando. E à medida que um dos líderes se cansa ou se torna fragilizado, adoentado, há uma alternância entre seus demais membros. Isso por si só demonstra a inteligência natural que há na natureza e na cooperação como um fator de vantagem competitiva. Nos tempos mais recentes, se observarmos os grandes levantes da nossa história, a própria Revolução Francesa foi marcada pela capacidade de organização coletiva das pessoas, ainda que alguns dos métodos sejam questionáveis, foi baseado na cooperação, na solidariedade entre as pessoas que esse movimento prosperou. E num desdobramento ainda mais recente, se a gente observa a atitude dos grandes blocos econômicos, por exemplo, a Comunidade Europeia, a União Europeia, por representar exatamente um dos territórios mais prósperos do país, conseguiu chegar a essa condição, embora recentemente abalada pela saída da Inglaterra, conseguiu chegar a essa condição exatamente pela formalização de acordos comerciais. Então, portanto, a cooperação é uma marca registrada do sucesso e ela se reproduz em várias instâncias da nossa vida cotidiana. E como isso funciona na prática em relação a entidades de representação, a essas organizações, a exemplo já mencionado, associações comerciais, CDLs e etc. Primeiro, é preciso estabelecer uma avaliação de que, além da canção que diz que 1 mais 1 é sempre mais que 2, que as pessoas se organizam, elas são motivadas a se organizar coletivamente para cumprimento de algum propósito. E nesse aspecto, o mais relevante é que, ao se associarem, as empresas, as partes interessadas, as partes representadas, se tornem mais competitivas. Para isso, seria interessante fazer escala por um levantamento realizado pelo Sebrae Nacional no ano de 2011, por intermédio da Unidade de Políticas Públicas, o mapeamento nacional das entidades de representação empresarial. Já àquela altura, em 2011, chegou-se à constatação de que há mais de 18.500 entidades de representação organizadas no país. Isso significa que tem muito cacique e tem muito índio. 18.500 entidades de representação e um universo provavelmente superior a 11, talvez 12 milhões de empresas constituídas no país. Essas entidades de representação, por sua vez, embora dotadas de um grande número de integrantes, elas têm como constatação do mapeamento algumas questões-chave. A primeira delas é um baixo investimento na formação de lideranças. Uma outra evidência, uma outra constatação desse mapeamento é que há também um portfólio de serviços desfocado da competitividade empresarial. Há entidades prósperas, há algumas, inclusive, com estruturas bastante robustas, bastante ricas, mas ainda assim desconectadas das reais necessidades das suas associadas, as reais necessidades de prover competitividade às suas associadas. E, entre outras coisas, constatou-se também que essas entidades, elas, embora organizadas em um grande número, elas não replicam práticas de gestão, não têm um modelo de gestão coeso. Além de uma série de constatações decorrentes do mapeamento nacional das entidades de representação, também
se tem como modelo referencial o ciclo de desenvolvimento de entidades de representação. Uma das constatações indiretas desse trabalho é que nós temos talvez 3 patamares de entidades no país: incipientes, em desenvolvimento e desenvolvidas. Infelizmente, as incipientes correspondem à sua imensa maioria, correspondem a praticamente 80% do contingente de entidades constituídas no país. É claro que isso varia de sistema a sistema, mas, na forma geral, a maior fatia se concentra em entidades incipientes. Essas entidades incipientes são exatamente entidades que têm quadros e diretorias pouco profissionalizados, pouco desenvolvidos. Às vezes uma atitude voluntária, mas sem uma preparação muito específica para tocar o grande desafio que é estabelecer compor a gestão de uma entidade de referência. Um outro aspecto é que a carteira de serviços dessas instituições também é bastante pobre e não só limitada numericamente, mas qualitativamente. Elas não se vinculam à competitividade empresarial. Por terem uma carteira de serviços muito restrita, muito discreta, elas também não produzem atratividade aos associados. Então, uma coisa está intrinsecamente ligadas à outra. Se elas não têm serviços e não geram atratividade, elas também não geram receitas. Por não gerarem receitas, têm dificuldade de se envolver em questões mais graduadas, em questões mais elevadas, que levem exatamente à melhoria do ambiente de negócios local. Então, por conseguinte, elas também têm dificuldade de atrair parceiros-chave, apoiadores, instituições apoiadoras, e mergulham num modo contínuo, em que a baixa atratividade é reforçada pela ausência de serviços, pela pouca participação local. Então, isso acaba por se configurar num modelo em que essas entidades congelam a imagem, se tornam raquíticas e retroalimentam esse processo de relativa descrição em sua atuação. Em relação às entidades intermediárias, já há, naturalmente, um nível um pouco melhor de profissionalização dos quadros, a inserção de alguns serviços, às vezes alguns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos, às vezes há uma dependência bastante grande de um serviço principal que, se for ameaçado pela concorrência ou pela extinção, a exemplo, por exemplo, dos serviços de crédito e cobrança, que ao longo dos últimos anos têm sido ameaçados por outras empresas que operam nesse mercado. Essas instituições podem se ver extremamente ameaçadas por não terem um plano B, não terem uma alternativa de subsistência. A exemplo também dos sindicatos patronais que, diante de uma potencial retirada, obstrução da contribuição patronal, podem perder uma de suas principais fontes de receitas. Então, muitas das instituições mapeadas encontram-se nessa condição, em condição de incipiência, de desenvolvimento. São uma situação intermediária, mas com alto grau de dependência de contribuições patronais, mensalidades e até mesmo de um único serviço. Nesse mesmo quadrante intermediário, o que se percebe é que essas entidades, elas começam, por meio de parceria-chave, começam a migrar para uma condição mais graduada e começam também a gerar um pouco mais de atratividade para associados, mas também convivem com um quadro de volatilidade. Entram alguns sócios, saem outros, a percepção geral sobre o trabalho da entidade é mediana. O sonho de consumo é representado pelas entidades desenvolvidas, que são entidades que, em primeiro plano, já têm uma característica inerente de formação de lideranças, tem um repositório natural de lideranças ou favorecem a inserção de novas lideranças, uma vez que formar lideranças é algo, no mínimo, pretensioso. O que se pode dizer é que talvez seja mais fácil selecionar e integrar lideranças, oportunizar a participação delas, do que propriamente formar lideranças. Um outro elemento bastante corriqueiro dessas entidades é a participação direta no desenvolvimento local, na formulação de políticas públicas e na melhoria do ambiente de negócios. Exatamente por terem uma participação mais destacada, por terem mais musculatura, elas desempenham um papel muito mais vigoroso, muito mais representativo em prol da melhoria do ambiente de negócios. E aí atuam em projetos de investimento, na captação de apoiadores-chave, na melhoria da formação de mão de obra, no aporte de infraestrutura e, inclusive, numa vertente que costuma ser privilégio de muito poucas instituições no país. É a atuação na formação empreendedora. Uma entidade de representação empresarial deveria ter em seu DNA uma inclinação natural
para trabalhar a formação empreendedora, para inocular no cidadão o desejo latente, o desejo evidente de abrir um negócio. Né? Ao contrário de as pessoas buscarem a segurança de um emprego numa grande corporação, a segurança do emprego público, que também é absolutamente legítimo, mas deveria estar inoculado na vida dos cidadãos brasileiros o desejo inerente de empreender o seu negócio e de ter apoio para fazê-lo. E esse apoio, naturalmente, além de instituições como o SEBRAE, poderia vir de entidades apoiadoras como as associações empresariais, CDLs, cooperativas. Essa é uma outra missão exercida por entidades tidas como desenvolvidas. Além disso, o portfólio de serviços dessas instituições é bastante denso. É um portfólio altamente vinculado à competitividade empresarial, e quando se fala em competitividade empresarial, a gente fala em formação de mão de obra qualificada, em formação, inteligência comercial para as empresas, para que tenham acesso a novos mercados, para que antevejam possíveis ameaças, informações no sentido de que essas empresas se qualifiquem economicamente para se nortear, inclusive, sobre ameaças do segmento, sobre performance do segmento, para melhorar os graus de produtividade, de lucratividade, e informações de variada natureza, especialmente aquelas que possam introjetar nas empresas inovação e torná-las singulares naquilo que fazem. Então, o aporte desse tipo de informação, de tecnologia, de apoio às empresas associadas é um trabalho típico dessas entidades. Um outro aspecto é que essas entidades, por serem maduras, elas também têm um quadro social ascendente. Elas chegam até uma condição tal que se elitizam e chegam a estabelecer requisitos de entrada para novos associados. Elas se tornam tão assediadas, tão atraentes aos associados, que elas estabelecem joias, pagamentos de mensalidades mais altas ou até mesmo cláusulas de barreira que impedem a entrada de novas empresas. Naturalmente, o princípio do associativismo pressupõe que não haja restrições, mas ainda assim algumas delas chegam a essa condição, entre aspas, privilegiada de poder estabelecer barreiras para que novos associados adentrem a instituição. Um outro elemento também dessas entidades é que elas se tornam superavitárias, né? Por serem muito eficientes na gestão cotidiana de suas operações, de suas atividades, no cumprimento de sua missão institucional, elas se tornam superavitárias e também tem um quadro altamente profissionalizado. Elas se tornam profissionalizadas em todos os aspectos, inclusive nos processos internos, na sucessão. Elas se tornam super bem nutridas no sentido de prover, naturalmente, a sucessão, e às vezes sucessões que são bastante intrincadas, muito concorridas, exatamente por conta de serem entidades de destaque. Então, no DNA dessas entidades deveria haver, não só, se a gente desdobrar um pouco essa caracterização das entidades incipientes em desenvolvimento e desenvolvidas, a gente poderia traduzir isso em 3 objetivos estratégicos que precisam ser alcançados por essas entidades. O primeiro deles é sustentabilidade financeira e institucional. A financeira é bem evidente, né? A capacidade dessas entidades gerarem receitas, de se manterem por si mesmas. A sustentabilidade institucional se refere à capacidade exatamente de formar lideranças e quando há, por exemplo, a saída de 1 a 2 lideranças, 3 lideranças, de uma diretoria inteira, a casa não cai. Idem em relação a funcionário-chave, né? Com a saída de um executivo, com a saída de integrantes importantes do quadro funcional, a instituição também não se esvai, não rui. O segundo elemento, o objetivo estratégico é ser representativa e gerar capacidade de influência. Então, essas entidades, elas precisam, primeiro, estar num ambiente em que elas representam um grande número de empresas, né? Se a gente está num ambiente que tem 10 mil empresas, é desejável que elas tenham 20%, 30%, 40% dos associados para que elas sejam verdadeiramente representativas. E gerar capacidade de influência significa ter conexões com instituições, com governos, com instituições de ensino, com investidores, exatamente para que o seu planejamento estratégico,
a melhoria do ambiente de negócios ganhe materialidade em função do desdobramento dessas estratégias. E o terceiro e mais importante objetivo de uma entidade empresarial é o apoio à competitividade das empresas associadas. E isso se dá por meio exatamente da melhoria do ambiente de negócios. E aí a gente fala sobre melhoria da legislação, inclusive da Lei Geral da Pequena Empresa, que estabelece evidentes benefícios para esse segmento. A gente fala do aporte de infraestrutura para que o município seja mais atrativo para investimentos, para os cidadãos, para a prosperidade dos negócios. A gente fala em formação qualificada para que as empresas possam expandir, que possam gerar atratividade para que outros negócios ali se instalem. Informação qualificada para acesso a mercados, uma série de elementos acessórios que tornam aquele território mais atraente para o conjunto de empresas que ali estão instaladas e que ali venham a se instalar. Então, em resumo, né, promover a cooperação para a competitividade, pressupõe trabalhar de maneira vigorosa esses três elementos: representatividade, sustentabilidade e, com maior destaque ainda, a competitividade empresarial. Obrigado.